Olá, boa noite. Uma consulta pública foi aberta pelo Senado para saber se vale a pena ou não continuar com a cobrança do imposto sindical, aquele que vem descontado no seu contra-cheque ao menos uma vez por ano. No ano passado, também no Senado, sindicalistas defenderam a rejeição da proposta de emenda à Constituição que acaba com a contribuição sindical obrigatória. A proposta de emenda à Constituição altera o artigo 8º para encerrar a cobrança de contribuição sindical obrigatória em favor das associações que formam o Sistema Confederativo de Representação Sindical. Mas, afinal de contas, que contribuições efetivas essa contribuição traz para o trabalhador brasileiro? Esse é um dos destaques da edição de hoje do Jornal da Guará, que vai mostrar também. Policiais civis encerram greve no estado. O projeto prevê pena para empresas comerciais que discriminem clientes. Veja também a decisão sobre o que vai acontecer com o Parque Independência, local que sediava a Expoema. E ainda, o que muda para as mamães e os bebês com a resolução do parto cesariano. A Comissão de Obras da Assembleia Legislativa realizou uma vistoria no Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado, em São Luís. A visita foi acompanhada por membros da Infraero. O repórter João Carvalho Júnior acompanhou. A comissão era formada por 6 deputados: Zé Inácio, Souza Neto, Levi Pontes, Rafael Leitoa, Sérgio Frota e Eduardo Braide, que foi quem marcou a visita ao Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Eles foram recebidos pelos diretores de aeroportos e engenharia da Infraero. Por mais de 1 hora, os parlamentares foram levados aos espaços onde obras estão sendo feitas. Mas o foco ali era um incidente do final de semana. Reclamações foram feitas e algumas explicações foram dadas. Houve muita reclamação dos passageiros em relação à falta de informação de quando deveria ser restabelecido, quando é que o aeroporto voltava às suas atividades normais. E uma reclamação muito grande que a gente ouviu foi que até as informações que os usuários teriam que ter acesso, eles estavam ligando para Brasília, porque não tinha ninguém aqui que prestasse a eles as informações necessárias. O que nós centralizamos em Brasília é para que a gente tenha, na verdade, tenha as orientações daqui e tenha o feedback de lá para que você tenha uniformidade na tua informação. De acordo com diretores da Infraero, houve uma explosão no banco de capacitores e as chamas se espalharam por todo o quadro de energia. O local está isolado para que seja realizada uma perícia e se descubra os reais motivos da paralisação dos serviços na última sexta-feira. Segundo o diretor de engenharia, as mais de 14 horas de demora na normalização dos serviços se deram por conta da troca do painel, já que o sistema elétrico teve que ser desviado. Sobre o incidente, ele afirmou que não é algo comum de acontecer. E o fato em si não é comum isso acontecer, essa explosão de banco de capacitores, e isso aconteceu e o painel em si não foi por curto-circuito, foi pelo fogo que afetou os painéis bem no ponto de conexão. O painel ao lado desse banco de capacitores é o ponto de conexão com o grupo gerador. Então, a carga, nós temos grupos geradores para atender o terminal, nós temos energia para poder atender o terminal, a subestação está projetada com sobra, ainda com carga de sobra, só que o ponto onde aconteceu o fato em si era o ponto de conexão que não foi possível a partida do grupo gerador. Todas as explicações foram dadas nos espaços onde vão funcionar os novos terminais de embarque e desembarque do aeroporto. O ponto de chegada de passageiros deve estar pronto entre 15 e 30 dias. Já a área de saída deve ser entregue só no final de agosto. As previsões vão para além das datas anteriormente marcadas, mesmo ainda estando dentro do prazo. As entregas foram atrasadas devido à falta de repasse dos recursos, o que só foi normalizado há algumas semanas. E as obras em nada têm a ver com o incêndio ocorrido na sexta-feira. Na verdade, não tem nenhuma ligação o fato de ocorrência com essa reforma. Inclusive, toda a parte estrutural, toda a parte elétrica é separado do que houve, Então, não tem ligação nenhuma com relação à reforma. Por hora, as explicações parecem ser suficientes para os deputados. Existe a notícia ruim, que foi o fato que aconteceu, lamentável o apagão que aconteceu, mas a notícia boa é que a gente veio cobrar a agilidade na entrega da obra de ampliação, que eu tenho certeza que deverá ser cumprido o prazo agora por parte da Infraero. Para essa fase de ampliação do embarque e desembarque está sendo feito
uma nova estação, e eu tenho certeza que o problema desse vai ser muito difícil de ocorrer. Um dia depois de participar do encontro com o presidente Michel Temer em Brasília e com os demais governadores para negociar a dívida dos estados, o governador Flávio Dino participou hoje do Encontro Estratégico Nordeste 2030, Desafios e Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, encontro este promovido pelo Tribunal de Contas da União em Fortaleza, no Ceará. O evento reuniu todos os governadores do Nordeste para debater, entre vários assuntos, a importância do planejamento de longo prazo. Em sua explanação, o governador Flávio Dino fez uma abordagem da conjuntura nacional e ressaltou que as instituições políticas vivem uma crise muito aguda, sobretudo no descrédito e distanciamento da sociedade, com prejuízos na sua funcionalidade e operacionalidade. Mudando de assunto agora, vamos falar das paralisações. Servidores do Tribunal de Contas do Estado vão paralisar suas atividades amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em todos os setores. A paralisação é de advertência e vai durar 2 horas, ou seja, de 10 ao meio-dia. Entre as reivindicações, os servidores pedem a demissão imediata de funcionários fantasmas, que seriam pelo menos 30 na unidade. A implantação também da revisão salarial, de 10,67%, e do plano de cargos e carreiras. A paralisação vai acontecer na sede do órgão aqui em São Luís. Na CAEMA, os funcionários paralisaram por 2 dias. O Sindicato dos Urbanitários, hoje, promoveu a ocupação desde cedo nas 9 unidades da companhia em todo o estado. Amanhã, todos os funcionários devem voltar ao trabalho. A CAEMA informou que já pagou o valor a partir de junho e retroativo até agosto deste ano, além de ajuizar o dissídio coletivo dos trabalhadores da companhia. E o Senado Federal está fazendo uma consulta pública que vai interessar e muito aos servidores da iniciativa privada, que têm seus salários descontados ao menos uma vez ao ano por conta da contribuição sindical. Você é a favor ou contrário a esse desconto? A sua opinião importa e muito. Se tem uma coisa que o trabalhador conhece, é imposto. Boa parte do salário some entre tantas contribuições. A maioria delas é compulsória, ou seja, não depende da vontade do trabalhador. Entre elas aparece, por exemplo, o imposto de renda, INSS e a contribuição sindical. E é em torno desse último que gira uma nova discussão. O também chamado imposto sindical é previsto nos artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. É de natureza tributária e recolhido pelos empregadores uma vez por ano. O desconto independe do trabalhador ser ou não associado ao sindicato. O presidente do Sindicato dos Bancários detalha que a arrecadação serve para custear, entre outras, despesas de negociação coletiva. No caso da categoria, é descontado 1% ao ano após a campanha salarial. Essa contribuição é facultativa. Nós exigimos que as contribuições sejam feitas de forma facultativa e não obrigatórias, como é hoje no caso do imposto sindical, que é um dia de trabalho que é descontado de todos os trabalhadores, independente de serem filiados ou não. Ao nosso ver, a associação ou qualquer entidade de classe, ela deve ser financiada pelos associados, mas a partir do convencimento deles, que é uma ferramenta importante. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, entre os exercícios de 2009 a 2013, a contribuição sindical arrecadou 11,3 bilhões de reais. Todo esse dinheiro saiu do bolso de cada trabalhador. O que o projeto de lei propõe é a obrigatoriedade dos sindicatos, em geral, prestarem contas sobre a aplicação desse recurso ao Tribunal de Contas da União. Este advogado trabalhista vê de maneira positiva a questão da prestação de contas dos sindicatos junto ao Tribunal de Contas da União. Defende a ideia por causa da grande quantidade de sindicatos que não prestam contas com seus associados e ainda caem no crime de desvio de recursos para fins próprios. Como se tratam de uma receita pública, por se tratar de uma contribuição que está prevista na Constituição e na CLT, se trata de uma receita pública. Então, essa receita pública tem que haver essa fiscalização por um órgão, que é o Tribunal de Contas, para evitar o desvio dos recursos. Porque muitas vezes o trabalhador paga direitinho, faz o recolhimento, mas o dinheiro é desviado pelo sindicato e não
consegue abranger a finalidade da contribuição. Detalha ainda os pós e os contras dessa arrecadação para o trabalhador e para o empregador. A vantagem é que existe uma entidade que ela está trabalhando em favor do empregado, do trabalhador, né, para melhores condições de trabalho, melhores salários. Né? Essa é a grande vantagem que nós temos com essa contribuição. O contra é que, no cenário nacional, às vezes nós temos sindicatos que não trabalham em favor dos trabalhadores. Então, às vezes, nós estamos recolhendo a contribuição para um sindicato que não trabalha em favor não tem um retorno. Essa consulta pública e essa votação você pode fazer lá no site do Senado, no endereço eletrônico que aparece aqui embaixo na tela. E esse assunto é tema para a análise de Marcos Saldanha. Tramita no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que pretende acabar com a contribuição sindical obrigatória, mais conhecida por imposto sindical. Segundo um dos autores da PEC 36 de 2013, senador Blairo Maggi, o imposto sindical promove uma relação de dependência financeira dos sindicatos em relação ao Estado. Mas para os sindicalistas, que obviamente rejeitam a proposta, a PEC desmantela o movimento sindical e ataca os direitos dos trabalhadores. No meio desta polêmica no Congresso, o trabalhador brasileiro parece seguir apático e indisposto a continuar bancando a luta sindical. Uma das provas disso é que até hoje, na consulta pública realizada pelo Senado Federal, 5.012 pessoas votaram a favor da PEC, contra apenas 119. Sinais da mais simples alienação capitalista do trabalhador ou descrédito com os desgastados movimentos sindicais que já foram os pilares do mundo do trabalho moderno e democrático? Difícil afirmar com precisão. Mas é fato que os sindicatos, que ainda são fundamentais para a garantia dos direitos trabalhistas, precisam passar por uma ampla renovação. Sobretudo, mediante a denúncia da Central Única dos Trabalhadores de que mais de 2.000 sindicatos no país recebem o imposto sindical mensalmente sem fazer nada. Por isso, a CUT sugere a substituição do imposto sindical pela contribuição sobre a negociação coletiva ou contribuição negocial, como alternativa ao impasse. Longe do consenso e com sérios riscos de retrocessos, a questão exige amplo debate. Para além das utopias, das conveniências classistas, das ambições empresariais e descasos de governantes. Policiais civis discutiram durante toda a tarde de hoje até o comecinho da noite a nova proposta do governo e resolveram encerrar a greve da categoria. Só que para essa decisão ser homologada, o setor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis vai entrar com um pedido de conciliação pelo Tribunal de Justiça com o governo do Estado. A categoria se reuniu em assembleia depois que o TJ do Maranhão decretou a greve ilegal ainda ontem. 4 dias depois do início da paralisação dos policiais civis, a movimentação era pequena. Por isso, foi realizada hoje esta grande assembleia. Os policiais pedem a valorização da carreira, a recomposição salarial da categoria e o governo informou que as negociações com os policiais durou pelo menos 9 meses. Então, confirmada aí a greve dos policiais civis encerrada, todos voltam ao trabalho normalmente já a partir de amanhã. E o Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus para liberar Glaucio Alencar Pontes Carvalho, preso preventivamente pela suposta prática de crimes de desvio de verbas públicas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro no município de Bacabal. Segundo denúncia do Ministério Público do Maranhão, Glaucio Alencar teria recebido R$ 96.208,54 desviados da Prefeitura de Bacabal, sendo indiciado como membro ativo do esquema de desvio de dinheiro. Segundo o TJ, está comprovada a existência do crime com indícios da autoria. Glaucio Alencar também responde à ação penal pelo crime de homicídio contra o jornalista Décio Sá, que aconteceu em abril de 2012. A seguir, a polêmica criada em torno do Parque Independência. Afinal de contas, o que será feito com a área? Um instante só.